Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs. Alegria imensa mais uma vez estarmos aqui para refletir sobre a liturgia diária. Hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2026, estamos vivendo a 9ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda a Jesus e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? E eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amados irmãos e irmãs, essa palavra ela vem a calhar no dia de hoje, né? Nós vivemos em um mundo, num momento da história onde que as coisas materiais gritam, né? Tudo aquilo que é do mundo grita, né? Quando a gente fala dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, a gente está simplesmente separando as coisas, né? Aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. Então nós devemos e vamos, né, viver as coisas do mundo. Isso é óbvio, nós trabalhamos, né, participamos de locais em vida pública, nós não somos solitários, então nós participamos de uma vida e de um mundo onde as coisas estão acontecendo, certo? Fazemos parte de uma comunidade, essa comunidade ela tem regras, tem normas, tem leis, nós devemos obedecer essas leis. Porém, né, Jesus vem nos ressaltar, né? E dai a Deus o que é de Deus. Então, o que nós devemos pensar e refletir nesse dia é sobre essa questão de que se nós estamos entregando a Deus aquilo que lhe pertence. Será que nós estamos realmente vivendo a nossa vida segundo aquilo que Deus espera que nós vivamos? Algo interessante para nós pensarmos. Vamos pegar sobre o sentido daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Qual que é o fim último dela? Né? Seja trabalho, a constituição familiar, o nosso casamento. Será que eu busco essas coisas para atingir a felicidade? Quando nós começamos a olhar isso, a gente já começa a meio que separar as coisas. Percebemos que o homem ele tem um coração inquieto e busca a todo momento a felicidade e muitas vezes vai querer preencher esse vazio interior com as diversas coisas com as quais ele tem contato ou com as quais ele vive. Então ele começa a trabalhar e achando que através do trabalho, o salário que ele vai conquistar, ele vai trocar o carro, comprar uma casa, comprar uma moto, comprar roupas, e isso aí vai fazer com que preencha, né? E isso o torna feliz e ele vai percebendo que por mais que ele vá conquistando as coisas nesse mundo, a felicidade não vem. Por quê? Porque esse vazio esse vazio ele é específico, é o lugar onde que nós devemos ocupar com as coisas de Deus. Então, quando nós colocamos o fim último das coisas, daquilo que nós fazemos em Deus, as coisas passam a ser diferentes. Então, quando nós passamos a trabalhar e dentro do suor do nosso trabalho, nós vemos que aquele esforço, ele vai colocar o pão na mesa para alimentar os nossos filhos, o sentido acaba mudando. Até mesmo quando eu vou comprar uma casa, não tem problema algum, desde que eu lembre que aquilo será um lar, né? Quando eu compro um carro e penso que o fim último dele ou é para me
levar aos lugares onde eu não consigo ir a pé, e assim eu poder levar minha família, um exemplo, ou poder ir trabalhar mais longe, e assim eu conseguir colocar o pão na minha mesa. Então, tudo aquilo que eu vou realizando, eu coloco um para quê eu estou fazendo. Então, o para quê, ele nos ajuda muito a colocar a nossa vida dentro de uma ordem. Então, para que eu estou fazendo aquilo que eu faço? Né? Ou para quem? Porque se Deus nos colocou pessoas para que nós pudéssemos amar, né? Se Deus nos deu uma família, se Deus nos deu uma comunidade, se Deus nos colocou dentro de uma igreja, para que eu faço tudo aquilo que faço? Será que é pela minha alegria individual, aquela minha vaidade, ou é que é para realmente eu enxergar Ele em todas as coisas? Então, quando nós olhamos, dai a César o que é de César, realmente nós devemos fazer parte desse mundo. Não adianta nós também ficarmos só, né, aqui parado, né, lendo a palavra em oração e achando que as coisas vão acontecer, as contas vão se pagar. Não, então eu preciso trabalhar, né? E ao trabalhar eu preciso cumprir as regras, eu preciso entrar no horário, eu preciso fazer meu trabalho direito. Então eu preciso seguir as coisas que o mundo determina que é o correto. E não tem problema algum isso. Então, o problema é quando isso se torna a única coisa da minha vida. Então, quando o tempo eu já não tenho mais tempo para oração, quando eu não tenho tempo mais para a igreja, quando eu não tenho tempo para a minha família, quando eu não tenho tempo mais para a minha comunidade. Então, quando eu começo a perceber que as coisas a qual era para mim complementar a minha vida, ela se torna somente, a minha vida se torna somente aquilo, alguma coisa errada está. Então, amados irmãos e irmãs, que nesse dia de hoje nós possamos refletir se nós estamos dando a Deus o que é de Deus, né? Dando o nosso coração, porque se nós viemos dele, voltaremos para eles, ou seja, nós somos de Deus, nascemos para amá-lo, né? E amá-lo para toda a eternidade. Então, será que nós estamos fazendo isso? Se você está, né, distante de Deus, volte para ele através da oração, né? Comece devagar, tenha dificuldade, mas olhe o quanto que ele faz bem, o quanto que ele te ama. Olhe nas pequenas coisas que ele não te desampara. E esqueça, né? Por mais que você busque a felicidade nas coisas terrenas, não é lá que você vai encontrá-la. Como a maioria das pessoas acabam encontrando simplesmente o vazio. Vão buscando coisas e coisas se preenchendo e nunca vai conseguir. Mas Deus, ele nos completa. Mesmo muitas vezes não tendo nada daquilo que é material, nos encontramos completamente cheios de alegria, cheios de felicidade, cheios de paz. Então que nós busquemos todos os dias de nossas vidas as coisas do alto, né? Porque essas não passam, enquanto as coisas da terra passarão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada terça-feira para você.